Como contornar as objeções? Eu diria até mais. Como você identificar as verdadeiras objeções e como você direcionar o cliente de acordo com elas. Porque normalmente as objeções, quando elas acontecem, as objeções apresentadas pelo cliente normalmente não são as objeções verdadeiras. E identificar essas objeções e contorná-las é algo que você precisa aprender para que você consiga ter sucesso nos seus processos de vendas. Algumas objeções são muito comuns. Inclusive, eu vou dar alguns exemplos de algumas objeções. Inclusive, a gente vai pautar como você contornar algumas ou identificar as reais objeções. Mas aqui eu quero pautar quais são as objeções mais comuns que acontecem dentro do processo de vendas. A mais comum As mais comuns são: quero pensar a respeito, eu quero verificar com mais fornecedores, seu preço está alto demais. Você já recebeu essa objeção? Tem que conversar com o meu sócio. E essa aí, né? A gente errou lá no começo, a gente já viu, inclusive uma aula onde eu falo a respeito disso. Estou satisfeito com o meu fornecedor atual. Essa é uma objeção que muitas das pessoas não gostam de receber. Gastamos todo o nosso orçamento do ano. E essa é uma objeção que também pode ser contornada. Volte a me procurar daqui 6 meses. Você já ouviu essa objeção? Ela é bastante comum se você é um representante comercial que atende o seu cliente em loco. Normalmente essa objeção ela pode acontecer. E a chave para superar as objeções, ela está em conhecimentos e habilidades de venda. É o ponto número 1 que você precisa dominar. E isso a gente só vai dominar quando a gente começa a praticar no dia a dia. Então pratique muito. Crie situações, crie perguntas para o seu cliente, aquilo que a gente já falou nas outras aulas, pratique. Conhecimento sobre o seu cliente, a sua criatividade, a sua atitude perante o cliente, o seu desejo sincero de ajudar o cliente potencial e a sua persistência. Essas são as chaves para que você possa contornar as objeções. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. Antes de superar uma objeção, você precisa chegar à verdadeira objeção. Muitas vezes o cliente apresenta uma objeção e lá no fundo não é aquela a preocupação dele. Aquilo foi apenas uma desculpa que ele encontrou para simplesmente sair daquela situação. Toda objeção que interrompe o fluxo em direção ao fechamento, na verdade, ela não é uma objeção, ela é um impedimento. O impedimento é tudo aquilo que interrompe o teu processo, que você tem que recomeçar ou que você tem que repensar a sua estratégia. Então, a objeção, ela é diferente do impedimento. O impedimento, ele pode significar nunca mais sentar em uma mesa de reuniões com aquele cliente. Eu vou te dar um exemplo aqui de algumas objeções que podem ser levantadas pelo cliente e como a gente faz para identificar a verdadeira objeção, o que pode ser cada tipo de objeção e como você avançar no processo de vendas. Então, digamos que o cliente chegue para você e diga: eu gostaria de pensar a respeito. Você precisa tirar o cliente de cima do muro nesse ponto. Porque se o cliente quer pensar a respeito, é porque existem coisas a ser analisadas. Então o cliente está em cima do muro com relação à negociação. E você precisa descobrir a verdadeira objeção para tirar o cliente de cima do muro. Entenda, se o cliente quer apenas se livrar de você, se o cliente quer avaliar outras opções, outros fornecedores ou outros produtos similares, se o cliente de repente não viu o valor real que você apresentou para ele, ou se o cliente está inseguro com a negociação. Todos esses 4 pontos que eu citei são pontos que podem ser corrigidos durante a apresentação do produto. Então, uma vez que você identificou que essa objeção surgiu, você tem que identificar por que ela surgiu para que você possa corrigir para que na próxima apresentação você não tenha mais esse problema. E para identificar a real objeção, você pode criar um ambiente para uma pergunta do tipo assim: o senhor me contactou para ajudá-la a encontrar a melhor solução para o seu negócio. Eu fico muito feliz em ter essa oportunidade. E como especialista, eu posso lhe garantir que muitos dos meus clientes, por não considerarem algumas coisas ou alguns fatores importantes, acabam fazendo uma má escolha. O meu propósito aqui é lhe ajudar a tomar uma decisão assertiva. Portanto, qual era o aspecto o qual o senhor gostaria de pensar? Ou quais são os aspectos os quais o senhor vai analisar durante esse pensamento, durante esse momento que o senhor precisa para tomar essa decisão?
E nesse momento, você com certeza vai começar a ouvir do cliente as reais objeções com relação ao seu produto ou, de repente, ao seu serviço. Então, muitas das vezes que a gente vai atender o cliente, a objeção não é a verdadeira objeção. Normalmente o cliente coloca uma objeção como um impedimento para que o processo de vendas não evolua. E identificando isso, você precisa saber a verdadeira objeção e conduzir o cliente a abrir para você as verdadeiras preocupações fazem com que você avance no processo com direção ao fechamento. E digamos que a verdadeira objeção do cliente seja que ele quer analisar outros produtos similares ao seu ou outros serviços similares ao seu. E você, sendo um bom profissional de vendas, sabendo que essa objeção pode acontecer, por que não você estudar a sua concorrência para que você possa trazer de antemão informações importantes que façam com que essa objeção não aconteça? E caso ela acontecer, você estar municiado de informações para que você possa mostrar para o cliente que a melhor decisão ainda é fechar com você. Essa é uma objeção. Digamos que surja outra objeção, como por exemplo, gastei todo o meu orçamento. Você já ouviu essa? Você visita o cliente, você apresenta a solução, você mostra tudo o que você precisa mostrar e o cliente chega para você e diz que não tem mais orçamento, que o orçamento já foi gasto. Às vezes, é possível você encaixar a venda mesmo que essa objeção seja verdadeira. Às vezes, é possível que você consiga uma exceção até mesmo se essa objeção for uma objeção verdadeira. E às vezes, o cliente apenas quer se livrar de você. Pode acontecer também. E às vezes é verdade, mas dificilmente isso possa não ser contornado. Então, às vezes o cliente diz que ele não tem mais orçamento, já gastou todo o orçamento do semestre, do trimestre, do ano com relação àquela determinada compra ou com relação àquele determinado produto. E para resolver essa objeção, o primeiro passo é você identificar se o que o cliente está te dizendo é a real objeção. Porque às vezes por trás dessa objeção possa ser outra objeção, como por exemplo, realmente eu não posso comprar de você no momento. Essa é uma das objeções. A segunda é, posso comprar isso mais barato de outro lugar ou de outro fornecedor. Às vezes o cliente simplesmente quer sair da negociação, porque ele sabe que ele pode comprar o mesmo produto mais barato, não viu valor suficiente no seu produto. Ou eu já tenho um fornecedor satisfatório, de repente o teu preço esteja até melhor, mas o atendimento desse outro fornecedor é muito bom e ele prefere continuar com o antigo fornecedor. Ou simplesmente o cliente pode estar dizendo para você, eu não quero isso que você tem. Eu não estou interessado neste produto. E existem algumas perguntas que você pode fazer para que você possa identificar e contornar essas situações. A pergunta número 1 é, isso significa que se o senhor tivesse o orçamento, iria comprar de mim agora? Aí o cliente vai te dizer sim ou não. Sim. Caso a resposta seja satisfatória, você pode perguntar qual é a data da próxima reunião orçamentária. E ele vai te dizer a data. E aí, quando isso acontece, você pode usar esse gancho para identificar alguma objeção que de repente não tenha vindo à tona. Uma pergunta, um exemplo, porque já que você vai ter que esperar uma data, você pode aproveitar este momento para captar informações importantes que de repente possam ter se perdido no meio da negociação. E a pergunta seria: quais são os pontos o senhor irá considerar para definir a compra do produto nesta data? E aí o cliente, nesse momento, ele pode abrir para você alguma objeção que de repente possa não ter aparecido lá atrás. E outra coisa importante é você amarrar aquele ponto mais importante da apresentação, que é quem são as pessoas que irão decidir pela aquisição deste produto no momento da aprovação orçamentária. E aí, nesse momento, caso essa pessoa precise de outra pessoa para fazer uma decisão, ela vai te apontar. E aí você pode preparar o ambiente para que você não precise perder a sua apresentação. Se você fizer isso e manter um canal de comunicação com o cliente durante o período, digamos que a próxima reunião orçamentária vai ser daqui 3 meses. Se você fizer isso, tomar essas precauções, provavelmente você vai ter uma venda já pré-datada, ou seja, já existe uma data para acontecer a venda. Tudo o que você precisa fazer para que não se perca essa oportunidade é não perder o canal de comunicação com o cliente. Existe uma outra objeção que é bastante comum, que é: eu quero checar com mais fornecedores. Já aconteceu isso com você?
Você faz toda uma apresentação, você mostra o produto, você dá o seu melhor e o cliente te diz que ele gostaria de ver outras opções com outros fornecedores. E caso isso aconteça, é provável que você não tenha entendido ou esclarecido a principal objeção do cliente. E neste momento, nessa colocação, você precisa realmente entender quais são as preocupações do cliente, o que vai deixá-lo confortável em fechar com você. Um exemplo de pergunta que você pode utilizar é: então, senhor Carlos, fala para mim, quais são os pontos mais importantes a serem relevados para que o senhor possa considerar a compra desse produto? E neste momento, o cliente vai te trazer as reais objeções. Uma outra objeção muito comum é quando o cliente diz: quero comprar, mas o preço está alto demais. Já aconteceu com você? E aí, existe um ponto importante que nós precisamos identificar, que existe uma diferença muito grande entre preço e valor. Valor é o quanto o cliente percebeu que o seu produto é importante para ele. E aí, neste caso, você tem que considerar alguns pontos. De repente, a objeção do cliente possa ser outra. Por exemplo, será que é o preço ou será que de repente ele não viu a oportunidade de um excelente negócio? Qual foi o valor percebido? Ponto número 2, ponto importante. A qualidade do produto ou serviço surpreendeu o cliente? Será que esse cliente não tem um relacionamento especial com o fornecedor dele ou com uma pessoa que possa fornecer esse produto ou serviço? Será que, de repente, esse cliente não tem um relacionamento pessoal com alguém que possa oferecer esse serviço ou esse produto? E, às vezes, ele até aceita pagar um pouco mais por causa desse relacionamento? Você já parou para pensar nisso? Será que, de repente, ele não compra de um fornecedor há anos e, de repente, está confortável com essa situação? Será que esse cliente ele não sabe o que é melhor para ele? De repente ele não conseguiu identificar algum ponto importante que você identificou durante a negociação? Esse cliente ele pode ter muito estoque e isso faz com que o cliente se sinta confortável em não precisar investir nesse momento. Será que esse cliente ele não tem um atendimento personalizado de outra empresa ou de repente até recebe favores, de repente tem um consignado, alguma coisa nesse sentido que faz com que esse cliente não tome a decisão ou de repente ele possa ter um prazo de pagamento, uma condição especial. Isso precisa ser analisado também. Será que esse cliente ele não é influenciado pela decisão de outras pessoas? Nós precisamos identificar isso, porque esse ponto é bastante importante. O cliente simplesmente pode ser acomodado. Ele tem um fornecedor e, independente do preço, pagar um pouco mais ou um pouco menos, essa acomodação dele faz com que ele não tome a decisão de comprar de você. Ou, de repente, essa pessoa possa ser apenas um simples funcionário dentro da empresa. E quando eu falo um simples funcionário, é aquela pessoa que não está envolvido com o crescimento da empresa, ela não está preocupado com o desenvolvimento da empresa. É aquela pessoa que ela atua somente dentro daquilo que lhe é pedido. Ela não quer inovar, ela não quer crescer, ela não quer fazer com que a empresa tenha mais resultados. E aí, neste momento, você precisa identificar esse ponto. Descubra descubra quais são as razões reais do cliente antes de você avançar em uma objeção. Uma outra objeção bastante comum é: preciso conversar com. E essa a gente já falou, né? Ah, eu preciso conversar com fulano, preciso conversar com meu sócio, preciso conversar com a minha esposa. E esse é um erro base que você não pode cometer. Isso é o passo de qualificação. Então, quando você vai agendar essa reunião com o cliente, você vai sentar com ele, combinar um horário para apresentar o seu produto, tenha certeza de quem são as pessoas que têm a decisão de compra e traga essas pessoas para essa reunião, para este momento. Porque senão, você vai apresentar o produto e você não vai conseguir sair de lá com o seu contrato assinado. Você vai precisar apresentar de repente para outra pessoa. Isso se você tiver a oportunidade de fazer isso. Então, o erro de qualificação inicial faz com que você tenha o retrabalho ou até mesmo pior, que você não consiga voltar a apresentar para o outro sócio, por exemplo, porque o cliente vai passar a percepção dele com relação ao produto e de repente o fato da pessoa não poder te fazer algumas perguntas irão fazer com que você perca a venda. Lembre, cada pessoa tem uma percepção diferente durante o processo comercial. Então é importante que na hora da decisão você apresente para a pessoa certa. Antes de fazer uma apresentação, primeiro ponto é organizar o encontro de modo que todos os envolvidos na tomada de decisão estejam presentes.
Anote isso, porque isso é uma das coisas mais importantes para que você consiga fechar. Não adianta nada você falar com uma pessoa que não decide, não é mesmo? Mas caso isso aconteça, você não conseguiu identificar e o cliente te surpreendeu com essa informação, o que que você pode fazer? Bom, existem algumas coisas que podem parecer redundantes, mas são importantes para que você possa fazer uma verificação antes de avançar dentro do processo. Você precisa confirmar as seguintes informações: o preço do produto está dentro das expectativas do cliente? O produto ou serviço atende às reais necessidades do cliente? O cliente gostaria de adquirir a sua solução de verdade? Será que ele percebeu que a sua empresa é uma empresa boa e que você tem valores importantes para oferecer o produto ou serviço para ele? Identifique se existem outras dúvidas que podem impedir que o cliente tome a decisão pela compra do produto. E quando você tem essas informações, que você consegue coletar essas informações do cliente, você pode conduzir o processo para que você possa achar a melhor maneira de apresentar o seu produto novamente na presença das pessoas que realmente decidem. Existe uma outra objeção que é: ligue-me novamente daqui 6 meses. Você já ouviu essa objeção? E essa objeção é uma das objeções assim que mais demonstram o não do cliente. Na verdade, essa é uma forma educada do cliente dizer não, não quero. E por que que isso acontece? Nós precisamos entender que essa situação acontece normalmente porque você usou uma abordagem incorreta. Às vezes você chegou no cliente para fazer uma abordagem e nessa abordagem o cliente simplesmente por algum motivo ele não se conectou com você e ele simplesmente vai te dispensar já no primeiro momento. Então, caso isso aconteça, analise se a sua abordagem está sendo a correta. Segundo ponto, você não estabeleceu o vínculo suficiente com o cliente. Ponto número 3, você não estabeleceu a confiança necessária. Ponto número 4, você não estabeleceu a necessidade suficiente, você não gerou essa necessidade suficiente no cliente. Outro ponto é, você não estabeleceu o valor suficiente no seu produto ou serviço. Outro ponto é, você não estabeleceu o desejo suficiente pelo produto. E esses 2 pontos, os últimos que eu citei, são muito importantes você criar formas e mecanismos e frases e informações para que você conduza o cliente a ver o valor e o desejo no seu produto. Outro ponto e último ponto que eu gostaria de salientar aqui é: você não estabeleceu a necessidade de urgência para que a compra seja imediata. Mostrar para o cliente que a não aquisição desse produto fará com que ele continue com problemas ou continue com necessidades e que de repente isso pode gerar alguma insatisfação ou até mesmo prejuízos. Então, quando você começa a definir e você começa a direcionar o cliente da forma certa, as reais objeções começam a aparecer. Não procure encontrar verdade na rejeição. Toda vez que um cliente ele te rejeita e ele diz para você que ele não quer comprar ou que ele coloca qualquer objeção, não tente encontrar verdade nessa objeção. Procure olhar com um pouco mais de profundidade para essa informação para entender os verdadeiros motivos. Afinal de contas, se o cliente te der essa desculpa, volte daqui a 6 meses, o que pode ser diferente daqui a 6 meses? Interpretar essa informação fará você entender se realmente essa objeção é verdadeira ou não. Normalmente, essa objeção ela acontece por alguns motivos simples. Primeiro, às vezes pode acontecer que o cliente não é quem decide, e quem decide não está ali naquele momento, ou por algum motivo ele não estará na próxima semana ou nos próximos dias. Pode ser que o cliente realmente não tem condições de comprar o seu produto, não tem dinheiro em caixa mesmo, não tem. E daqui 6 meses ele talvez tenha condições de comprar o seu produto. Pode ser essa a verdadeira objeção. Pode ser que ele não tenha gostado da sua empresa. Pode ser que ele não tenha gostado do seu produto. Pode ser que ele ache o seu preço alto demais. Ele já viu outros preços de outras empresas que fornecem a mesma solução e ele achou que o seu preço está alto, ou seja, ele não viu o valor necessário no seu produto para que ele pudesse tomar a decisão de compra. Ou ele tem o seu produto ou serviço de outra forma, que seja mais benéfica para ele, por exemplo. Ou ele pode simplesmente não ter gostado de você. E no processo comercial, e a gente já falou a respeito disso, o processo comercial ele é um processo de conexão. E nem todas as pessoas se conectam com todas as pessoas.
É natural que você não consiga se conectar com alguns clientes e tudo bem. O que você pode fazer é você melhorar as suas habilidades de atender cada perfil de cliente para que você possa se conectar com o maior número de perfis diferentes. E isso só vai acontecer com o tempo de prática. Enfim, o que será que impede o cliente de resolver esse problema? Porque se o cliente pediu para você voltar daqui 6 meses, o que está impedindo ele de resolver um problema que ele tem? Ou trazer uma solução ou uma melhoria que ele precisa? Assumir a autorresponsabilidade com humildade enquanto as objeções surgem fará toda a diferença para que a sua evolução no processo comercial aconteça e que você comece a evoluir e gerar mais e mais resultado. Não é culpa sua, mas a responsabilidade é sua. A interpretação do cliente, a apresentação do produto, conhecimento sobre o seu negócio, conhecimento sobre a capacidade de solução para o seu cliente precisam ser aprimorados dia a dia. E quando nós trabalhamos com autorresponsabilidade dentro do processo de vendas, a gente aprende a cada erro. A cada não é um aprendizado. A cada lead que você atende e o resultado é negativo, é um novo aprendizado para que você possa melhorar o atendimento dos próximos clientes. E lembre-se, um não significa que você perdeu aquele lead. Significa apenas que aquele lead possa não estar num momento apropriado para comprar de você.